Olá, olá, bom dia. Eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e essa é a nossa oitava aula do curso de Direito Constitucional. Você que está acompanhando esse curso, está aprendendo, se especializando, se tornando um perito em Direito Constitucional. Esta é mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Então, se você tem um objetivo em passar em concurso, essa aula é para você também, seja um concurso municipal, estadual ou federal, ou se o seu objetivo é aprender mais, se você é formado na área de direito, está cursando um curso de direito, quer se especializar mais, aprimorar os seus conhecimentos do direito constitucional, esse curso é para você também. Se você trabalha em uma grande multinacional também e precisa dos conhecimentos de direito, esse curso é para você também. E se você é uma pessoa comum, que vive na sociedade, quer saber quais são os seus direitos e os seus deveres, esse curso é para você também. Então, ele abrange várias pessoas, várias perspectivas, várias metas e objetivos, e essa é a nossa proposta. Eu sou o Paulo, sou formado em administração, tenho mestrado em coach, inteligência emocional e programação neurolinguística, e essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores, que tem o objetivo de levar uma formação física, mental, emocional, espiritual, financeira, profissional, para que você possa atingir as suas metas e seus objetivos. Antes de nós começarmos a nossa oitava aula do curso de Direito Constitucional, eu vou fazer uma breve apresentação de alguns materiais que eu tenho aqui abaixo da descrição desse vídeo. É só você clicar, você vai ser direcionado à página da Eduz para você adquirir tanto e-books como cursos que eu estou disponibilizando aqui no meu canal no YouTube, Treinamento Líderes Vencedores. Esse primeiro material é o e-book Os 7 Segredos Bíblicos da Prosperidade dos Judeus. Os judeus são pessoas prósperas em todas as áreas que eles atuam, principalmente no mercado financeiro que iremos falar agora. Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos a maior gestora de investimentos do mundo, a BlackRock, gerencia cerca de 10 trilhões de dólares. E o fundador da BlackRock é Larry Fink. Larry Fink, ele é de família judaica, então para você ver como os judeus são destaques. Temos nos Estados Unidos também o Meta, o Facebook, também é de família judaica. A gente está citando alguns nomes aqui que eu sempre cito, mas existem vários outros nomes. É só você pesquisar. Quanto mais eu pesquiso o mercado financeiro, mais eu encontro pessoas que têm origem judaica que está atuando no mercado financeiro. Temos o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Aqui no Brasil, nós temos o fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, família judaica também. Temos o Silvio Santos, do SBT, também de família judaica. Nós temos o Banco Safra, dos maiores bancos do Brasil e do mundo, uma das famílias mais ricas do Brasil, é de família judaica também. Só para você ter uma ideia, temos na Europa, na Inglaterra, a família Rothschild também, que controla praticamente todo o sistema financeiro mundial. Eles têm participação na BlackRock, na Vanguard, e eles investem em várias empresas do mercado financeiro. Eles têm um grande histórico. Aqui nesse canal também eu tenho um vídeo que mostra também a história da família Rothschild, e você pode ver, eles também são pessoas de destaque no mercado financeiro. E temos também de 850, mais de 850 prêmios Nobel já entregues no mundo, cerca de 180 foram entregues para judeus. E neste e-book também eu falo sobre algum desses ganhadores do Prêmio Nobel, para você ver como os judeus são pessoas de destaque, e aqui você vai aprender que os judeus são peritos, eles são especialistas em tudo que eles fazem. E essa é a proposta desse curso de Direito Constitucional, para você se tornar especialista em Direito Constitucional. Então, os judeus, eles são destaque em várias áreas que eles atuam, um excelente material para você aprender, e um dos segredos da prosperidade dos judeus é que eles são peritos. Aqui no e-book eu trago 7 segredos, com 7 textos bíblicos, e mais os ensinamentos desses segredos da prosperidade dos judeus. Falando desse material, vamos aqui mais um material, os 33 melhores investimentos para o século XXI. Não sei se vocês já atuam no mercado financeiro, ou já é iniciante, ou já quer iniciar no mercado financeiro. As pessoas pensam que precisa ter muito dinheiro para atuar no mercado financeiro. Um pouquinho mais de R$30 você consegue investir no Tesouro Direto, ou no CDB, uma renda fixa, um investimento mais conservador. Ou se você já é um investidor mais dinâmico, nós temos ações, BDRs, ETFs, só para citar algumas modalidades de investimentos. E você pode estar investindo para você ter rentabilidade, retornos, viver de dividendos. Aqui, então, neste e-book, eu mostro isso.
Mas se você já é um investidor profissional, tem mais de 1 milhão ou a 10 milhões de reais, de acordo com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, você já é um investidor qualificado. Aqui também a gente fala sobre offshore, sobre trust, investimentos para investidores qualificados. O que é um offshore? Offshore é você investir fora do país. Ali você consegue investir em paraísos fiscais como Neves, Bahamas, Ilhas Cayman. Ali você consegue ter um investimento porque as pessoas que têm mais dinheiro, elas conseguem pagar menos impostos e ter mais retornos financeiros. Então, neste e-book eu vou estar mostrando sobre esses investimentos, como offshore e trust. Também, aí você vai estar, abaixo da descrição desse vídeo, você vai estar aprendendo mais sobre isso, você vai estar adquirindo um excelente material para você se desenvolver e crescer na sua vida financeira. Tem um outro material aqui que é Coach Inteligência Emocional e PNL. Este e-book é fruto de um mestrado que eu fiz na ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. Fruto desse mestrado, nasceu este e-book, que são 10 módulos de pesquisa científica, e também eu trago resultados de pessoas que eu ajudei na sua vida pessoal, profissional, financeira, pessoas que eu ajudei a passar em concurso, vestibular, a atingir metas de pagar dívidas, largar vícios, parar de fumar, beber e várias outras coisas, atingir metas pessoais e profissionais. Aqui nesse e-book você vai ter metas, estratégias para você atingir as suas metas pessoais e profissionais. Abaixo da descrição desse vídeo temos vários outros materiais, vários outros e-books. É só você clicar e você vai estar adquirindo materiais para o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e profissional. Fazendo essa breve apresentação, vamos então ao nosso curso propriamente dito de Direito Constitucional, onde nós iremos estudar hoje sobre o poder executivo. Vamos então ao nosso curso de Direito Constitucional. Essa é a aula 8. Essa primeira é uma aula teórica. Na próxima aula nós teremos uma aula de resolução de exercício. Nessa aula teórica nós iremos estudar a nossa aula 8 de Direito Constitucional. Vamos então ao início da nossa aula. Funções do Poder Executivo. O Poder Executivo, assim como os demais poderes do Estado, possui funções típicas e funções atípicas. As funções típicas do Poder Executivo é a função executiva que abrange atividades de chefia de governo, chefia de Estado, chefia da administração pública. O Poder Executivo é, afinal, responsável por impulsionar e dirigir a ação estatal, seja no plano interno ou no plano internacional. A doutrina considera que a função executiva subdivide-se em duas: a função de governo, atribuições de decisão política, e a função administrativa, atribuições relacionadas à prestação de serviço público. O Poder Executivo também exerce funções atípicas, funções legislativas, quando edita medidas provisórias, leis delegadas e decretos autônomos, e função de julgamento no âmbito do contencioso administrativo, como, por exemplo, quando decide um processo administrativo disciplinar. Cabe destacar que a doutrina majoritária entende que o Poder Executivo não exerce função jurisdicional. Segundo o professor Gilmar Mendes, a realidade política brasileira demonstra uma hiperpotencialização do Poder Executivo, centrado na figura do presidente da República. Nesse sentido, é perceptível que nosso modelo político a preeminência do Poder Executivo sobre os demais poderes. O presidencialismo versus o parlamentarismo. Vamos entender melhor essas duas diferenças, presidencialismo e parlamentarismo. O sistema de governo adotado por um Estado é o modo como se dá a relação entre poderes, notadamente entre o poder executivo e o poder legislativo. Não se confunde com forma de governo, que pode ser a república ou a monarquia, então como forma de Estado, Estado unitário ou Estado federal. Há dois sistemas de governo amplamente utilizados no mundo afora, o presidencialismo e o parlamentarismo. Como por exemplo, em países que adotam o presidencialismo, citamos o Brasil e os Estados Unidos. Por outro lado, a Inglaterra é um exemplo de país que adota o parlamentarismo como sistema de governo. O presidencialismo tem suas origens nos Estados Unidos, que adotaram como sistema de governo a Constituição de 1787, possui como características principais as seguintes: a chefia do Poder Executivo é unipessoal ou monocrática. O presidente da República exerce função de chefe de Estado, representando o país em suas relações internacionais, e ainda a função de chefe de governo, dirigindo as políticas públicas do Estado e chefiando a administração pública federal.
Em suma, no presidencialismo, o presidente da República acumula às suas mãos todas as funções executivas, inexistência de vínculo. Entre o poder legislativo e o poder executivo, o presidencialismo, há independência entre o poder legislativo e executivo. O presidente pode, inclusive, ser eleito sem que tenha o apoio da maioria parlamentar. É claro que nessa situação haverá fortes prejuízos da governabilidade. Ademais, não pode o presidente interferir no mandato do deputado e senadores eleitos democraticamente pelo povo. Mandato por tempo determinado. O presidente da República, quando eleito, já tem o tempo prefixado durante a qual irá exercer o seu mandato. No Brasil, por exemplo, o mandato do presidente é de 4 anos, podendo haver a reeleição. Não existe possibilidade de o poder legislativo, a seu bel prazer, abreviar o mandato presidencial, destituindo o presidente do cargo. No Brasil, a única possibilidade de perda de cargo do presidente por atuação do poder legislativo é a condenação por crime de responsabilidade, processo de impeachment. Na grande maioria dos países que adotam o sistema presidencialista, a eleição do presidente é feita pelo voto direto da população. Com isso, o candidato eleito goza de grande legitimidade popular, o que é percebido pela doutrina como uma das vantagens do sistema presidencialista. O parlamentarismo, por sua vez, tem suas origens na Inglaterra, no século XI. Suas características principais são as seguintes. A chefia do Poder Executivo é dual, pois o chefe do Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes. Nas monarquias parlamentaristas, o chefe de Estado é o monarca, ao passo que o chefe de governo é o primeiro-ministro. Por outro lado, nas repúblicas parlamentaristas, há o presidente como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. Interdependências entre poderes executivos e legislativo. O primeiro-ministro e os demais membros do gabinete ministros são integrantes do parlamento e são por ele nomeados. Assim, a chefia do governo só se mantém no poder enquanto possui o apoio do parlamento. Caso o primeiro-ministro perca esse apoio, poderá ser destituído do parlamento. Mandato por prazo indeterminado. Vou carregar aqui meu computador, vou colocar para carregar, a gente já continua aqui, deu uma pausa, a gente já continua a nossa aula. Coloquei. Vamos voltar então. Continuando, o mandato por prazo indeterminado, o primeiro-ministro, chefe do governo, ocupa o cargo por tempo indeterminado, enquanto possuir o apoio do parlamento. Destaque ainda que situações em que o povo perde a confiança do parlamento. Esse também pode ser dissolvido pelo primeiro-ministro, convocando eleições extraordinárias para a formação de um novo parlamento. A doutrina aponta que uma das vantagens do sistema parlamentarista é a existência de uma relação harmoniosa entre o poder legislativo e o poder executivo, o que resulta em maior governabilidade. Esta é obtida pelo fato de que o primeiro-ministro e os demais membros do gabinete são oriundos do parlamento. Como tal, suas ações terão apoio do poder legislativo. Vale destacar que no sistema parlamentarista é possível a substituição simplificada do governo, o que não é possível no presidencialismo, o que é particularmente importante para contornar de forma mais eficiente as situações de crise política. A partir do momento em que o Brasil adotou a República, o presidencialismo passou a ser um sistema de governo apenas durante o período de setembro de 1961 a janeiro de 1963, adotamos o parlamentarismo em nosso país. A República Federativa do Brasil, formada do Estado igual federação, regime político, democracia, forma de governo, república e sistema de governo presidencialismo. Investidura e posse. Em nosso ordenamento jurídico, o presidente da República encarna a chefia de Estado e a chefia de governo, exercendo, portanto, todas as funções executivas. Nesse sentido, diz a Constituição que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Para que um indivíduo possa ocupar o cargo de presidente, ele deverá cumprir os seguintes requisitos constitucionais: ser brasileiro nato, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, possuir alistamento eleitoral, estar no pleno gozo dos direitos políticos, ter mais de 35 anos, destaca-se que esta idade deve ser comprovada na data da posse, não se enquadrar em nenhuma das inegibilidades previstas na Constituição,
e possuir filiação partidária. A eleição do presidente e vice-presidente da República é feita pelo sistema majoritário de 2 turnos. Por esse sistema, considera-se eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, não computados. Portanto, os votos em branco e nulos, caso não obtenha essa maioria da primeira votação, será realizado um novo turno de votações. Existem 2 tipos de sistemas majoritários. Sistema majoritário puro ou simples é eleito o candidato com maior número de votos, maioria simples. Esse sistema é utilizado para as eleições de senadores e de prefeitos em municípios com até 200 mil eleitores. Sistema majoritário de 2 turnos é eleito o candidato que obtém a maioria absoluta dos votos válidos. A maioria absoluta é obtida quando o candidato tem mais da metade dos votos válidos. Esse sistema é utilizado nas eleições de presidente, de governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Quando ocorrerão as eleições presidenciais? Segundo o artigo 77, caput, a eleição do presidente e vice-presidente será realizada simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro de turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver o ano anterior do término do mandato presidencial vigente. Destaque-se que a eleição do presidente importará no vice-presidente como ele é registrado. Em outras palavras, ao eleger presidente, a população estará automaticamente elegendo o vice. Será considerado eleito presidente o candidato registrado por partido político obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco ou nulos. Assim, para eleger o primeiro turno, o candidato deverá ter mais votos do que o somatório dos votos de todos os seus adversários. Precisará, portanto, ter mais da metade dos votos válidos. Se a maioria absoluta não for obtida no primeiro turno, será realizado o segundo turno. Irão concorrer 2 candidatos mais votados no primeiro turno. Havendo empate em segundo lugar, será qualificado o mais idoso, que irá então disputar o segundo turno. Destaque-se será considerado eleito no segundo turno aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Cuidado! Não será convocado o vice do candidato que faleceu, desistiu ou foi impedido, mas sim chamado aquele que ficou na terceira posição no primeiro turno, caso ocorra empate entre os remanescentes. Qualificar-se-á o mais idoso. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão conjunta no Congresso Nacional em 1º de janeiro, prestando compromisso de defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago, artigo 78, parágrafo único. A partir desse dispositivo, é possível vislumbrarmos 6 situações diferentes. Presidente da República e vice-presidente não comparecem dentro de 10 dias da data fixada para a posse, sem motivo de força maior. Nesse caso, será declarada a vacância dos 2 cargos, presidente e vice. Precisarão ser realizadas novas eleições diretas, como estudaremos à frente. A República Federativa o presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, sem motivo por força maior. Nesse caso, o vice assumirá o cargo da presidente e exercerá o mandato inteiro sem vice. Outra opção, o vice-presidente não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, sem motivo de força maior. Nesse caso, o presidente irá exercer todo o mandato sem vice. Outra opção, o presidente da República e vice-presidente não comparecem dentro de 10 dias da data fixada na posse, com motivo de força maior. A posse será adiada para que, após a exceção do motivo de força maior, eles possam assumir o cargo. Outra opção, o presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, com motivo de força maior. O vice-presidente toma posse e assume interinamente o cargo de presidente até que cesse o motivo de força maior. Outra posição, o vice-presidente não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, com motivo de força maior. O presidente toma posse e governa sem vice até que cesse o motivo de força maior que impediu o vice tomar a posse. O mandato presidencial tem duração de 4 anos e terá início de 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição do presidente da República e permitida a reeleição.
por único período subsequente. No entanto, é plenamente possível que o indivíduo seja eleito para mais de 2 mandatos presidenciais, desde que não sejam consecutivos. O maior número de mandatos presidenciais consecutivos que alguém pode cumprir são 2. Requisitos constitucionais do presidente da República: ser brasileiro nato, aliciamento eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos, idade de 35 anos na data da posse, nenhuma inegibilidade prevista na Constituição e filiação partidária. O impedimento e vacância. De início, é fundamental que saibamos a diferença entre impedimento e vacância do presidente da República. Impedimentos são afastamentos temporários, que ocorre, por exemplo, quando o presidente se afasta do país. Quando há um impedimento do presidente, diz que haverá sua substituição pelo vice-presidente. A vacância do cargo do presidente da República, por sua vez, representa o afastamento definitivo do cargo. Ocorrerá, por exemplo, se o presidente morrer ou se for condenado pela prática de crime de responsabilidade. Quando ocorre a vacância do cargo do presidente, diz que o vice sucederá. Mas quais são as hipóteses de vacância do cargo de presidente e vice-presidente? São as seguintes: A. Não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada para posse, exceto por motivo de força maior. B. Por morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos, perda da nacionalidade brasileira. C. Condenação por crime de responsabilidade ou comum, mediante decisão do Senado Federal ou STF, respectivamente. Observação: se o presidente for condenado por crime de responsabilidade, ele perderá o cargo e ficará inabilitado por 8 anos para exercício da função pública. D. A ausência do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional. O presidente pode ausentar-se do país por mais de 15 dias. No entanto, para isso, precisará de autorização do Congresso Nacional. No caso de governadores e vice-governadores, a existência de autorização de Assembleia Legislativa só poderá constar na Constituição Estadual, se produzir por modelo federal, ou seja, quando a ausência se der por mais de 15 dias. Assim, o STF considera inconstitucional norma estadual que exige prévia licença de Assembleia Legislativa para que o governador ou vice-governador possa ausentar-se do país por qualquer prazo. Trata-se de uma aplicação do princípio da simetria. Isso porque Corte entende que não é dado à Constituição Estadual criar novas interferências em poder na órbita do outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Constituição Federal. Em outras palavras, quando se trata do sistema de pesos e contrapesos, há uma imperatividade no modelo federal, a DIN 3046. Dito isso, vejamos o que dispõe o artigo 79 e 80 da Constituição Federal de 88. Artigo 79. A substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á de vaga o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado por missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento, o presidente, o vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Artigo 79. Extrai-se que o substituto natural do presidente da República é o vice-presidente, seja na hipótese de impedimento ou de caso de vacância do cargo. Dessa forma, se o presidente viajar ao exterior e, portanto, afastar-se temporariamente do país, o vice-presidente irá assumir nessa mesma linha. Caso o presidente seja condenado por crime de responsabilidade, como aconteceu com o ex-presidente Collor, portanto, houver vacância do cargo, o vice irá assumir a presidência. Artigo 80. Nos apresenta as linhas sucessórias do presidente da República nos casos de impedimento ou vacância dos cargos do presidente e vice. Serão chamados de exercício da presidência na ordem: o presidente da Câmara dos Deputados, 2. O presidente do Senado Federal, 3. O presidente do Supremo Tribunal Federal. Destaque-se, todavia, que apenas o vice-presidente poderá suceder o presidente em caráter definitivo. Todos os outros poderão exercer a presidência apenas interinamente, ou seja, em caráter temporário. Dessa forma, haverá vacância de cargos do presidente e vice-presidente
e serão convocadas novas eleições. Temos então a seguinte: A. Se a vacância dos cargos da presidente e vice-presidente ocorrer nos 2 primeiros anos, o mandato presidencial serão feitas eleições de 90 dias depois da aberta a última vaga. Trata-se, nesse caso, de eleições diretas. B. Se a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente ocorrer nos 2 últimos anos, o mandato presidencial, a eleição para ambos os cargos será de 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Serão feitas, portanto, eleições indiretas. Aqueles que têm eleitos dessa maneira deverão apenas completar o mandato dos seus antecessores, é o que se chama de mandato tampão. Vamos a um exemplo para deixar as coisas mais claras. Suponha que José Polvo assuma a presidência da República em 2019. Em 2021, ele vai falecer, temos a vacância do cargo de presidente. O vice-presidente João Urubu assume a presidência e irá exercer até o final de 2022, quando o mandato chegará ao fim do ano. No entanto, em janeiro de 2022, João Urubu é condenado por crime de responsabilidade e, consequentemente, perde o cargo de presidente. Perceba que na situação apresentada houve vacância do cargo do presidente e também do vice-presidente. O que irá acontecer? Saberemos que somente o vice-presidente pode assumir a presidência em caráter definitivo. Por isso, o presidente da Câmara dos Deputados assumirá a presidência temporariamente e convocará eleições indiretas, uma vez que a vacância dos 2 cargos ocorreu nos últimos 2 anos do mandato presidencial. Caso a vacância dos 2 cargos tivesse ocorrido nos 2 primeiros anos, o mandato seria convocadas eleições diretas. Vacância dos cargos do presidente e vice-presidente. Nos 2 primeiros anos, o mandato, eleições diretas, 90 dias depois da aberta a última vaga. Nos 2 últimos anos do mandato, eleições indiretas pelo Câmara Nacional, 30 dias após a aberta a última vaga. O fenômeno da dupla vacância das esferas estadual, municipal, objeto de controvérsia doutrinária, de um lado, aqueles que defendem que, em homenagem ao princípio da simetria, o modelo previsto da Constituição Federal de 88 é de que a reprodução obrigatória para as constituições estaduais e pelas leis orgânicas dos municípios. Do posicionamento diverso estão aqueles que defendem que os entes federativos têm autonomia para regular fenômenos da dupla vacância, como anda a jurisprudência do STF. O STF considera que deve ser reconhecida a autonomia dos entes federativos para disciplinar o procedimento no caso de dupla vacância, não se aplicando o princípio da simetria para solucionar essa questão. Em síntese, pode-se afirmar o seguinte: os estados e municípios têm autonomia para definir os procedimentos em caso de dupla vacância. É plenamente possível que a Constituição estadual preveja que, no caso de dupla vacância, os cargos de governador e vice-governador, nos últimos 2 anos do mandato, serão realizadas eleições indiretas pela Assembleia Legislativa. Entendimento semelhante deve ser aplicado nas hipóteses de vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Viola a autonomia municipal a Constituição estadual, que pretende disciplinar a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Vamos à questão da Polícia Civil Distrito Federal 2015. Em caso de impedimento ou vacância do presidente e do vice-presidente da República, a ordem de sucessão para ocupar o cargo de presidente da República será a seguinte: presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do STF. Errado. Na ordem de sucessão para ocupar o cargo de presidente, temos o vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Questão MPT 2015. Vagando aos cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos de mandato, far-se-á a eleição indireta de 30 dias depois da aberta a última vaga. Questão correta. Isso mesmo. Se houver vacâncias dos 2 cargos de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos do mandato, haverá eleição indireta pelo Congresso Nacional 30 dias após a aberta a última vaga. Questão correta. Eu vou colocar mais algo aqui e a gente já continua a nossa aula de Direito Constitucional. Atribuições do Presidente da República. As atribuições do Presidente da República estão relacionadas no artigo 84 da Constituição Federal de 88. Trata-se de um rol não exaustivo,
ela competindo outras atribuições previstas no texto constitucional, exemplo de competência do presidente da República, não relacionada ao artigo 84 da Constituição Federal de 88. É de editar leis delegadas para fins didáticos, podemos dividir competências dos presidentes nos seguintes grupos. Direção da Administração Federal. O presidente exerce função de chefe de administração pública federal. Nessa condição, ele possui as seguintes competências. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 1, nomear e exonerar os ministros de Estado, inciso 2, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Os ministros de Estado são nomeados e exonerados pelo presidente da República, trata-se de cargos de livre nomeação e exoneração. Há que se observar apenas o que os ministros de Estado devem ser escolhidos dentre os brasileiros com mais de 21 anos e no pleno exercício dos direitos políticos. Os ministros de Estado são auxiliares diretos do presidente da República e exercerão conjunto com este a direção superior da administração federal. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis com expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 6. Dispor mediante decreto sobre alinear organização, funcionamento, administração federal, quando não implicar aumento de despesa em criação de extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quanto vagos. O inciso 4 está prevista a competência do presidente da República para expedir decretos, regulamentos para a fiel execução de leis. Trata-se de competência para a edição de chamados decretos executivos, que são atos normativos secundários, infralegais. Destaca-se que, ao editar esses atos, o Poder Executivo estará exercendo o poder regulamentar. Há uma notória distinção entre leis e decretos executivos. A lei pode inovar o ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações. Os decretos executivos não poderá fazê-lo, limitando-se a facilitar a execução de leis. Conforme lição de Alexandre de Moraes, esta vedação não significa que o regulamento deva se limitar a reproduzir o texto da lei, sob pena de inulidade. Caberá ao Poder Executivo evidenciar, explicitar todas as previsões legais, decidindo a melhor forma de executá-las, eventualmente até mesmo suprindo lacunas de ordem prática ou técnica. Destaca-se que a edição dos decretos executivos é competência indelegável do presidente da República. A doutrina faz menção a um tipo específico de decreto executivo, o regulamento autorizado, quando forma que este nada se diferencia de um decreto típico do Poder Executivo. No entanto, quando o conteúdo do regulamento autorizado busca complementar a lei, conforme expressa determinada nela contida, ressalta-se que a lei deverá determinar precisamente os contornos dos decretos e regulamentos autorizados. O inciso 6 está previsto na competência do presidente da República para editar chamados decretos autônomos, que são bem diferentes dos decretos executivos. Os decretos autônomos inseridos na Constituição pela Emenda Constitucional número 32 de 2001 são atos normativos primários, possuindo a mesma hierarquia das leis formais. Os decretos autônomos são considerados normas primárias justamente por extrair do seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. O presidente da República poderá dispor, mediante decreto autônomo, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público. A extinção em função de cargos públicos quando vagos. Perceba que a criação ou extinção de órgão público não poderá ser feito de decreto autônomo. Haverá necessidade de lei formal para fazê-lo. Da mesma maneira, é necessária lei para tratar da organização e funcionamento da administração federal, quando houver aumento de despesa. A extinção e funções dos cargos públicos que estiverem ocupados também depende de lei formal. Por último, cabe destacar que a edição de decretos autônomos é competência delegável do presidente da República, que poderá concedê-la aos ministros de Estado, ao advogado-geral da União ou procurador-geral da República. Decretos ou regulamentos de execução. Os atos normativos secundários editados para possibilitar a fiel execução de uma lei e sua edição é competência indelegável do chefe do Executivo. Decretos ou regulamentos autorizados. Os atos e regulamentos que complementam a lei com base na expressa determinação nela contida, essa lei deve determinar precisamente os contornos dos decretos e regulamentos autorizados. Decretos ou regulamentos autônomos.
atos normativos primários que disciplinam a organização ou a atividade administrativa extraída sua validade diretamente da Constituição. Existe em nosso ordenamento jurídico, desde a emenda constitucional número 32 de 2001, o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, a competência para sua edição pode ser delegada nos termos do parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal de 88. Inciso 12. Conceder indulto ou comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. O indulto é um perdão da pena. Comutação da pena é a substituição de uma pena mais grave por uma pena menos grave. A concessão de indulto e a comutação de penas é competência privativa do Presidente da República, efetuado mediante decreto executivo, conforme prática e publicado ao final de todo o ano. Cabe destacar que esta é uma competência delegada do Presidente da República. Inciso 15. Nomear, observando o disposto no artigo 73, o ministro do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, TCU, possui 9 ministros. Desses, 2/3 são escolhidos pelo Congresso Nacional, 1/3 pelo Presidente da República. Aqueles que forem escolhidos pelo Presidente da República deverão ter seu nome previamente aprovados pelo Senado Federal. Após serão nomeados, destaques que a forma do artigo 84, inciso 15, mesmo os ministros do TCU escolhidos pelo Congresso Nacional serão nomeados pelo Presidente da República. Inciso 17. Nomear os membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 17. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente da República, que pronuncia sem efeito vinculante sobre intervenção federal do Estado de Defesa, o Estado de Sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Dentre os integrantes do Conselho da República estão 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos. Desses, 2 são nomeados pelo Presidente da República, 2 são eleitos pela Câmara dos Deputados e 2 eleitos pelo Senado Federal. O Conselho da Defesa Nacional também é o órgão superior da consulta do Presidente, mas nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. Suas manifestações também não possuem efeito vinculante, mas simplesmente opinativo. O Presidente da República tem competência privativa para convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Segundo a doutrina, quando ele convoca e preside o Conselho da República, ele está atuando na condição de chefe de governo. Por outro lado, ao convocar e presidir o Conselho da Defesa Nacional, ele será atuando como chefe de Estado. Inciso 25. Prover e extinguir cargos públicos federais da forma da lei. O provimento de cargos públicos é competência privativa do Presidente da República. Assim, a nomeação e aprovação de concurso público e a nomeação de alguém para exercer cargo em comissão são tarefas que cabem ao Presidente da República. Segundo o STF, a competência para prover cargos públicos inclui também a competência para desprover cargos públicos. Dessa forma, o Presidente da República detém competência para exonerar e demitir servidores públicos. Competência para prover e desprover cargos públicos. Artigo 84, inciso 25, primeira parte. É delegável os ministros de Estado, o advogado-geral da União, o procurador-geral da República. Nesse sentido, entende que o STF, que o Presidente da República pode delegar aos ministros de Estado, por meio de decreto, atribuições de demitir, no âmbito das suas respectivas pastas, servidores públicos federais. A extinção de cargos públicos. A extinção de cargos públicos, quando vagos, poderá ser feita por decreto autônomo. No entanto, quando os cargos estiverem ocupados, a sua extinção dependerá de lei formal, considerando que a adição de decretos autônomos é delegado. A extinção de cargos públicos vagos pode ser delegada aos ministros do Estado, ao advogado-geral da União e ao procurador-geral da República. No entanto, a extinção de cargos públicos ocupados não é matéria delegável. A relação com o Congresso Nacional, a atuação no processo legislativo. O Presidente da República tem importantes funções no âmbito do processo legislativo em seu relacionamento com o Congresso Nacional. Vejamos. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 3º, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. O Presidente da República pode dar início ao processo legislativo
seja apresentando projetos de lei de sua iniciativa privada, artigo 61, parágrafo 1, seja apresentando projetos de lei de iniciativa geral. O exemplo do projeto de lei de iniciativa privativa do Presidente da República é o que trata do regime jurídico dos servidores públicos da União. Já um exemplo de projeto de lei de iniciativa geral ou comum é aquela a tratar de matéria tributária. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Todas essas são atribuições do Presidente da República no que diz respeito ao processo legislativo. Uma vez aprovado, o projeto de lei ele seguirá para a sanção do veto total ou parcial pelo Presidente da República, no prazo de 15 dias. Inciso 11. Remeter mensagem em plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião de abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando providências que julgar necessário. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 11. Faz referência e envio a mensagem presidencial e ao plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião de abertura da sessão legislativa. 2 de fevereiro. Por meio desses documentos, o presidente irá expor a situação do país e solicitar ao Congresso Nacional as providências que julgar necessárias. O inciso 24 faz referência à prestação de contas pelo Presidente da República, que deve ser apresentada ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Destaque-se que compete ao Congresso Nacional julgar as contas do Presidente da República, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. O que acontece se o presidente não prestar contas ao Congresso Nacional em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa? Nesse caso, a Câmara dos Deputados, representante do povo, irá cobrar do presidente, segundo o artigo 51, inciso 2 da Constituição Federal de 88, compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentado ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e propostas de orçamento previstos nessa Constituição. A iniciativa das leis orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual é privativa do Presidente da República. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Ao editar medidas provisórias à força da lei, o Presidente da República ele vai desempenhar uma função atípica do Poder Executivo. As atribuições do Plano das Relações Internacionais à chefia do Estado. O presidente, não na condição de chefe de Estado, representa o Brasil em suas relações internacionais. Nesse sentido, exerce as seguintes competências. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 7º. Manter relações de Estados estrangeiros, acreditar os seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados e convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Cabe dar um destaque especial à competência do presidente para celebrar tratados internacionais, no artigo 84, inciso 8. O presidente da República é responsável por assinar os tratados e consentimento provisório, por ratificá-los e consentimento definitivo. A ratificação do presidente, todavia, depende de aprovação do Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo. Essa aprovação representa uma verdadeira autorização para que o presidente ratifique o tratado. Destaca-se que a aprovação do Congresso Nacional não obriga a ratificação pelo presidente. Nesse sentido, considera-se que a ratificação é ato discricionário. Uma vez tendo sido aprovado o Congresso Nacional, o presidente
irá promulgar, publicar o tratado por meio de decreto executivo. A partir daí, o tratado poderá produzir efeitos no plano interno. As atribuições concernentes à segurança interna, preservação da ordem institucional e da harmonia das relações federativas. No plano de segurança interna, a preservação da ordem institucional, a harmonia das relações federativas são as seguintes competências do Presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar intervenção federal. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para o cargo que lhes são privativos. O Presidente da República tem competência privativa para decretar a intervenção federal, o estado de sítio, o estado de defesa. Todos eles são mecanismos que buscam salvaguardar a ordem jurídica dos momentos de instabilidade institucional, são por isso institutos do sistema constitucional de crises. Cabe destacar que a decretação do estado de sítio depende de prévia autorização pelo Congresso Nacional. A suspensão dos estados de defesa, o estado de sítio, intervenção federal, não é competência do Presidente da República, mas sim do Congresso Nacional, que dispõe do artigo 49, inciso 5, compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar o estado de defesa, a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, suspender qualquer uma das suas medidas. O comando supremo das Forças Armadas é a competência do Presidente da República. Segundo a doutrina, não se trata de título honorífico, mas de verdadeira função de comando e direção das atividades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nomeação de juízes do STF e dos tribunais superiores. Para encerrar as atribuições do presidente, destacamos suas competências no que diz respeito à nomeação de importantes autoridades da República. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 14, nomear após a aprovação do Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal, os dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando lhe determinado em lei. Inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Competências delegáveis do Presidente da República. Um dos pontos mais importantes desse assunto é saber quais são as competências delegáveis do Presidente da República. A resposta está no artigo 44, parágrafo único. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6º e 12 e 25, primeira parte, aos ministros do Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, que observaram os limites traçados nas respectivas delegações. As competências delegáveis ao Presidente da República são as seguintes: editar decretos autônomos. Recorde-se que, mediante decreto autônomo, o Presidente poderá dispor sobre organização, funcionamento da administração pública federal, quando não lhe implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, e extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Conceder indulto ou comutar penas com audiência, sem necessidade dos órgãos instituídos em lei. Dispor aos cargos públicos. Na forma da lei, ressalta-se que esta é uma da primeira parte do artigo 84, inciso 25, quando o inteiro teor é o seguinte: extinguir cargos públicos federais na forma da lei. A extinção de cargos públicos ocupados não é atribuição delegável do Presidente da República. Apenas delegável a extinção de cargos públicos vagos é objeto de decreto autônomo. Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2015. Uma questão. A delegação de competência funcional é uma funcionalidade do Presidente da República nos casos permitidos na Constituição Federal, dentre eles dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, inclusive sobre criação e extinção de órgãos públicos. Questão errada. A edição de decreto autônomo é competência delegável do Presidente da República. No entanto, não é possível criar e extinguir órgão público por meio de decreto autônomo. Questão. Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2015. Compete privativamente ao Presidente da República nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Questão correta. É competência privativa do Presidente da República nomear os ministros do STF após a aprovação do Senado Federal. Artigo 84, inciso 14. Questão correta.
Polícia Civil, Distrito Federal, 2015. O presidente da República poderá delegar sua competência privativa de conceder indulto e comutar penas. A questão está correta. A competência delegável do presidente da República é conceder indulto e comutar penas. Responsabilidade do presidente da República. A República tem como característica a possibilidade de responsabilização pessoal do governante por suas ações. É diferente da monarquia, na qual predomina a absoluta irresponsabilidade do rei. O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a responsabilização do presidente da República. A história recente do nosso país, inclusive, ilustra muito bem essa possibilidade. Em 1992, ocorreu o impeachment do ex-presidente Collor. Em 2006, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Contudo, é indelegável que o presidente da República, para exercer suas funções de independência, precisa possuir certas prerrogativas especiais. São chamadas imunidades do presidente, que consiste... Meu celular tocou aqui, a gente já contou. Pronto. Contudo, é indelegável o presidente da República, para exercer suas funções de independência, precisa possuir certas prerrogativas especiais. São chamadas imunidades de presidente, que consistem em regras especiais para a responsabilização. Ao estudarmos os temas de imunidade, verificamos que essas se dividem em dois tipos: imunidade formal, prerrogativa relacionada ao processo; imunidade material, inviolabilidade civil e penal por palavras e opiniões. O presidente da República possui apenas imunidades formais, prerrogativas relacionadas ao processo. Em outras palavras, ele não possui imunidade material, isto é, pode ser responsabilidade civil e penalmente por suas palavras e opiniões. Vamos estudar a seguir as imunidades formais do presidente da República. Cláusulas de irresponsabilidade penal relativa. Na vigência do mandato do presidente da República, só pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função em ofício ou em razão própria ofício. Assim, durante seu mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da sua função. Diz, portanto, que o presidente da República tem uma relativa irresponsabilidade pela prática de atos estranhos ao exercício de suas funções. É importante ter em mente que a imunidade somente aplica-se às infrações de natureza penal. Assim, pode haver apuração durante o mandato do presidente da República de sua responsabilidade civil, administrativa, fiscal e tributária. Suponha, por exemplo, que o presidente da República se envolva em uma briga de trânsito. Furioso, ele sai do carro e dispara 4 tiros na cabeça do indivíduo, que com ele havia discutido. Foi um homicídio, mas que não está relacionado ao exercício da função. Na vigência do mandato, o presidente não poderá ser responsabilizado por esse crime. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, isso não significa que o presidente fica impune pela prática do crime. Após o término do mandato, ele poderá sim ser responsabilizado por crime que cometeu na vigência do mandato, mas que não estava relacionado com o exercício da função. O STF entende que, neste caso, haverá suspensão provisória do processo, consequentemente, suspensão do prazo prescricional. Vedação à prisão cautelar. O presidente da República somente estará sujeito à prisão após a sentença condenatória das infrações penais comuns. Não são admitidas prisões cautelares, flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva. O presidente da República é necessário uma sentença penal condenatória emanada do STF, como veremos mais à frente. Essa é uma corte que julga o presidente nos crimes de comuns. Autorização da Câmara dos Deputados para que o presidente da República seja processado e julgado nos crimes comuns ou de responsabilidade a um prévio juízo de admissibilidade política pela Câmara dos Deputados. Dito ou de outra forma, o presidente somente será processado e julgado após autorizar a Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros na votação nominal aberta. Durante muito tempo, entendeu-se que essa imunidade era a única que poderia ser estendida pelas constituições estaduais aos governadores, e, em outras palavras, era possível que a Constituição estadual estabelecesse que o governador somente poderá ser processado e julgado após juízo de admissibilidade da Assembleia Legislativa. Em 2017, o STF alterou seu entendimento anterior, reconhecendo a existência de uma mutação constitucional para a Corte condicionar a instauração de ações penais contra governadores.
ao prévio juízo de admissibilidade da Assembleia Legislativa. Resultava na prática de consequências nefastas. Desse modo, o entendimento atual é de que os Estados não têm competências para editar normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum prévia autorização da Assembleia Legislativa. O STJ poderá receber a denúncia contra o governador instaurando a ação penal, independentemente de qualquer autorização do Poder Legislativo estadual. Cabe destacar que ainda o recebimento da denúncia do STJ não implica em afastamento automático do governador. O afastamento até pode ocorrer, mas no caso assim, entenda necessário, o STJ tem, agora que já estudamos as imunidades do presidente, é importante que entendamos o processo de responsabilidade em si. Há dois tipos de infrações que podem ser cometidos pelo presidente da República: crimes comuns e crimes de responsabilidade. Os crimes comuns são infrações penais comuns, tipificadas no Código Penal e em outras leis penais especiais. Já o crime de responsabilidade são infrações político-administrativas, cometidas no exercício do cargo. O crime comum, o presidente da República é processado e julgado perante o STF. Após a autorização da Câmara dos Deputados, assim a denúncia ou queixa-crime é apresentada ao STF, mas este só poderá recebê-la após o juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados. Vale ressaltar que, mesmo que após a autorização da Câmara dos Deputados, é possível que o STF decida rejeitar a denúncia e não instaurar o processo. Uma vez que seja recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, o presidente ficará suspenso das suas funções e ficará suspenso do exercício da presidência e só retomará as suas funções caso seja absolvido ao final do julgamento, ou se decorrerem mais de 180 dias sem que o julgamento tenha sido concluído. Assim, o julgamento demorar muito mais, em 180 dias, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo regular do prosseguimento do processo. Se o STF condenar o presidente pela prática de crime comum, seus direitos políticos serão suspensos conforme o artigo 15, inciso 3º, e, consequentemente, ele perderá o mandato presidencial sem prejuízo da sanção penal cabível. O STF também tem competência para julgar o presidente da República em algumas ações civis, como mandato de segurança, habeas data e no caso de ação popular. Entretanto, por falta de previsão constitucional, não é competência da Corte Suprema o julgamento do presidente. Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República é processado e julgado pelo Senado Federal após juízo de admissibilidade política da Câmara dos Deputados. Cabe destacar que o processo de impeachment não se aplica aos senadores as regras de impedimento e suspensão previstas no Código do Processo Penal. Isso porque o Senado é o órgão político, não se submetendo ao completo rígidas normas às quais estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário. O artigo 85 da Constituição Federal relaciona alguns atos de presidente da República que configuram crime de responsabilidade. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 1, a existência da União, inciso 2, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, inciso 3, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, inciso 4, a segurança interna do país, inciso 5, a probidade da administração, inciso 6, a lei orçamentária, inciso 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais, parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo de julgamento. O artigo 25 define genericamente a linha meramente exemplificativa dos atos considerados crimes de responsabilidade. É necessário lei especial cuja edição compete privativamente à União para tipificar essas condutas e estabelecer normas e processos de julgamento. Atualmente, a lei que regula os crimes de responsabilidade é a Lei 1079 de 50. A definição dos crimes de responsabilidade dos governadores e dos prefeitos também deverá ser feita por lei federal, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal de 88. A União tem competência privativa para legislar sobre direito penal, incluindo aí os crimes de responsabilidade. A denúncia por crime de responsabilidade deve ser apresentada à Câmara dos Deputados. Ela pode ser feita por qualquer cidadão. Trata-se, portanto, de denúncia popular. Caberá, então, à Câmara dos Deputados realizar juízo de admissibilidade política. A acusação será admitida por rejeitada, autorizando-se ou não a reeleição do julgamento pelo Senado Federal.
Segundo o STF, é assegurado ao presidente, ainda nessa fase, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Se a acusação for admitida pela Câmara dos Deputados em votação nominal por 2/3 dos seus membros, o processo será remetido ao Senado Federal, a fim de que esse órgão processe e julgue o presidente na DPF 378, julgada em 17 de 12 de 2015. O STF decidiu que o Senado haverá novo juízo de admissibilidade de denúncia por maioria simples. O Senado Federal possui, dessa forma, a discricionariedade para definir pela instauração ou não do processo contra o presidente da República. Em outras palavras, o Senado Federal não está vinculado ao juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Admitida a denúncia ao Senado Federal, por sua maioria simples, será instaurado o processo contra o presidente e o Senado Federal irá, então, atuar como um verdadeiro tribunal político, sendo presidido pelo presidente do STF. Após a instauração do processo pelo Senado Federal, o presidente ficará suspenso de suas funções e ele só retornar ao exercício da presidência absolvido ou então decorridos 180 dias do julgamento, se não tiver sido concluído. Nesse último caso, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Há um detalhe que as bancas examinadoras adoram cobrar. Nos crimes comuns, o presidente ficará suspenso de suas funções desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF. Vou tomar um pouco de água. Nos crimes de responsabilidade, o presidente ficará suspenso das suas funções desde instaurado o processo pelo Senado Federal. O que as bancas fazem, elas invertem as coisas dizendo, por exemplo, que o presidente fica suspenso dos crimes de responsabilidade desde o recebimento da denúncia. A condenação do presidente pelo Senado Federal depende do voto nominal aberto, 2/3 dos seus membros. Segundo o professor Alexandre de Moraes, a votação ostensiva nominal do julgamento dos agentes políticos é de única forma condizente com os princípios da soberania popular e da publicidade. Cabe destacar que, segundo o STF, não é cabível recurso contra o mérito da decisão do Senado Federal. O processo de impeachment, no entanto, o STF considera que o processo constitucional do impeachment deve ser assegurado os princípios do devido processo legal, dentre eles com o contraditório, a ampla defesa e a fundamentação das decisões. Assim, cabível controle jurisdicional quanto aos aspectos processuais formais no processo de impeachment. Uma vez condenado por crime de responsabilidade, não haverá qualquer pena privativa de liberdade. As penalidades aplicadas serão duas: perda do cargo e inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. Destaque-se que essa inabilitação vale para toda qualquer função pública, assim, aquelas obtidas mediante aprovação ou concurso público, ou cargos comissionados ou mandatos seletivos. A história brasileira, o conhecido episódio do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, tendo sido instaurado o processo no Senado Federal. Collor renunciou ao cargo, objetivando a esquivar-se da penalidade de inabilitação por 8 anos para exercício da função pública. Em tese, a renúncia paralisaria o processo de impeachment e o Senado Federal, todavia, entendeu de forma diversa e continuou o julgamento aplicando a pena de inabilitação para o exercício da função pública. O chamado à apreciação, a questão STF referendou o entendimento do Senado Federal e decidiu que a renúncia ao cargo apresentado à sessão de julgamento quanto já iniciado, este não paralisa o processo do impeachment. É um processo de crime de substituição presidencial. Conforme já estudamos, a Constituição Federal de 88 prevê que o presidente da República ficará afastado de suas funções a partir do momento em que o STF receber a denúncia contra ele pela prática de crime comum. Em outras palavras, quando o presidente da República se torna réu em processo de crime, ele é afastado do exercício das suas funções, apenas retornando ao cargo se for absolvido ou se o julgamento não for concluído em 180 dias. Diante disso, cabe a pergunta se a mesma regra se aplicaria àqueles que ocupam o cargo da linha sucessória. O presidente da República, em outras palavras, será, ao se tornar réu em processo penal, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal ficarão afastados das suas funções. Foi exatamente isso que o STF examinou na DPF número 402. Na ocasião, foram firmados pela Corte os seguintes entendimentos.
Primeiro entendimento. Aqueles que forem réus em processo criminal não poderão, em hipótese alguma, exercer o ofício do presidente da República. Não será admissível dessa forma que réu em ação penal efetivamente substitua o presidente da República. O fato de ser o réu em processo criminal não impede que o indivíduo exerça a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou do STF. Suponha, então, que o presidente do Senado Federal se torne réu em processo penal. Ele continuará exercendo a presidência daquela casa legislativa, não precisando ser afastado do cargo. Entretanto, não poderá efetivamente substituir o presidente da República, uma vez que esse ofício não pode ser exercido por réus em processo penal. Questão Polícia Civil, Distrito Federal, 2015. Uma vez instaurado o processo por crime de responsabilidade, o presidente da República poderá continuar o caso, haja vontade da maioria absoluta do Senado Federal exercer suas funções. Questão errada. O presidente da República ficará suspenso de suas funções, assim se for instaurado no Senado Federal o processo por crime de responsabilidade. Polícia Civil, Distrito Federal, 2015. Suponha que o presidente da República tenha cometido crime comum durante seu mandato. Nesse caso, ele deverá ser processado e julgado pelo Senado Federal. Questão errada. No crime comum, o presidente da República será processado e julgado pelo STF. Procurador, Alagoas, Goiás, 2015. A imunidade à prisão cautelar do presidente da República é insuscetível de estender-se aos governadores de estados. A questão está correta. A única imunidade do presidente da República que pode ser estendida aos governadores é a exigência de juízo de admissibilidade política do Poder Legislativo. Em outras palavras, é plenamente possível que a Constituição Estadual estabeleça que o governador somente será julgado após a autorização da Assembleia Legislativa. A imunidade da prisão cautelar do presidente não pode ser estendida aos governadores. Questão Polícia Civil Goiás 2015. Durante o mandato do presidente da República, só poderá ser preso nas infrações comuns de encontrado em flagrante crime inafiançável. Errado. O presidente da República somente será sujeito à prisão após sentença condenatória das infrações penais comuns. Não admitidas prisões cautelares, flagrantes delito, prisão temporária, prisão preventiva do presidente da República. Advogado Funage, 2015. O presidente da República ficará suspenso de suas funções dos crimes de responsabilidade por 180 dias após a condenação pelo órgão competente. Questão errada. Nos crimes de responsabilidade, o presidente ficará suspenso de suas funções desde a instauração do processo do Senado Federal. Questão MPE Goiás 2014. Instituído o impeachment por possuir natureza essencialmente política, não jurídica, não subordina tanto a forma a aspectos processuais quanto ao fundo juízo de mérito. A Corte Jurisdicional não se mostra crível, pois conhecer-se de mandado de segurança impetrado com vista à correlação de suposta ilegalidade cometida, inclusive no tocante à sanção aplicada pelo Senado Federal. Questão errada. De fato, o impeachment tem natureza essencial política, por isso não se sujeita a controle jurisdicional quanto ao mérito. Entretanto, é possível controle jurisdicional quanto aos aspectos formais. Questão MPE Goiás 2014. Conquanto lhe incuba no processo de impeachment, o julgamento de crime de responsabilidade não submete aos membros do Senado Federal as regras de impedimento, suspeição e previsão no Código de Processo Penal. Questão correta, isso mesmo. Conforme decidiu o STF, os senadores não submetem às regras de impedimento e suspeição previstas no Código do Processo Penal. Isso se deve ao fato que o Senado é um órgão político, não estando, por isso, sujeito às rígidas regras dos quais submete os órgãos do Poder Judiciário. Por isso, nós acabamos mais uma aula de Direito Constitucional. Nessa aula, nós vimos sobre o Poder Executivo. Então, finalizamos a nossa 8ª aula. Nossa próxima aula será de resolução de exercícios. Eu sou o Paulo, eu sou formado em administração, sou Master Coach, tenho mestrado em Coaching, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. Essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores, que tem como objetivo o seu desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual, financeiro e profissional. E esse é o objetivo desse curso de Direito Constitucional, para que você possa crescer nessa área e aprender mais. Se você já é formado em Direito, ou se você está cursando um curso de Direito, se você trabalha numa grande multinacional, ou se você quer saber quais são os seus direitos e deveres pessoais, de acordo com a Constituição, ou se você está estudando para um concurso público, essas aulas são para você, você vai estar se tornando um especialista. Esse é o objetivo
da empresa Treinamento Líderes Vencedores, desenvolver as pessoas para que elas possam atingir as suas metas pessoais e profissionais. Então, eu deixo meu abraço, fique com Deus e nos vemos nas próximas aulas de Direito Constitucional. Tchau, tchau.